Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Toda semana nós recebemos aqui nos estúdios da Câmara Municipal de Araçatuba personalidades dos mais diversos segmentos sociais que vêm nos falar sobre a história da nossa cidade e, logicamente, sobre a história das próprias pessoas. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Orlando Saliba, ex-presidente do DAIA de Araçatuba por várias ocasiões, engenheiro civil e sanitarista, morador de Araçatuba também há mais de 40 anos, né, doutor Saliba? Perfeitamente. O senhor já é cidadão araçatubense. Cidadão com todo orgulho e satisfação. E recebeu o título mesmo, né? Recebi o título, agora eu tenho duas cidadanias, a do Pará e a de São Paulo. Quer dizer, o senhor veio de longe, né, doutor Saliba? Para vir aqui para Araçatuba, veio de longe. O senhor é nascido, então, em Belém do Pará? Perfeitamente. Sou nascido em Belém do Pará, fiz todos os meus estudos em Belém do Pará, formei-me em engenheiro civil em Belém do Pará e comecei, na ocasião que eu comecei a estudar engenharia, entrei para a faculdade, eu já trabalhava em saneamento em Belém do Pará. Então a minha vida toda está pautada sobre saneamento e convivência com as comunidades. Agora, o seu nome, Saliba, né, é origem árabe, né? Perfeitamente. Meus pais, o meu pai era descendente direto, aliás, não era descendente, era libanês e minha mãe é descendente direta de libaneses também. Então, aqui em Araçatuba nós podemos dizer que eu sou puro PO de libanês. Agora, os seus pais, eles vieram quando para o Brasil? Eles vieram uns 3 a 4 anos, o meu pai, né? Sim. Uns 3 ou 4 anos antes de eu nascer. Sim. E a minha mãe já era belenense, já era filha de Belém, mas descendente de árabes provenientes do Líbano. O senhor me dizia que seu pai faleceu, seus pais faleceram, o senhor ainda era criança, doutor Saliba? Meus pais biológicos faleceram quando eu tinha aproximadamente 2 anos de idade e eu fui criado então pela irmã da minha mãe, e a quem eu chamo de mãe, e ao pai, que é o marido dela, que eram 2 irmãos casados com 2 irmãs, que me adotaram como filho e me deram de tudo de melhor. E se eu sou o que sou hoje, eu devo aos meus pais biológicos e aos meus pais adotivos. Adotivos também. E o senhor sabe por que seu pai escolheu o Brasil? O que ele fazia? Olha, eu não posso dizer o porquê que ele escolheu o Brasil. A única coisa que eu posso dizer é que ele repetia constantemente, porque ele tinha residência no Líbano e aqui. Então, volta e meia, ele ficava 6 meses no Líbano e o restante de tempo aqui. Ele era comerciante e dominava o comércio de couro no Pará. Fornecia para a Amazônia, para Manaus, para aquela região toda. E ele sempre dizia o seguinte, que país melhor para se viver não existia como o Brasil. Isso ele me falava várias vezes, que a gente perguntava, por que você não fica lá? E ele dizia isso. Não existe país igual ao Brasil para se viver. E o senhor, criado em Belém do Pará, naturalmente, deve ter acompanhado muitas procissões lá, né? Que é histórica. Eu sempre acompanhei, e sem perder nem um ano, a festa de Nossa Senhora de Nazaré, ou a procissão de Nossa Senhora de Nazaré, que, por sinal, coincide no domingo que vem, dia 11, e que é esperado um contingente na procissão de entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas. Segundo a igreja, é o evento católico maior do Ocidente e que não sabe-se do Oriente porque não se conhece totalmente o Oriente. Exato. É muito grande. Muito grande, a religiosidade é muito grande, vai ser transmitido provavelmente pela Rede Vida, pela Nossa Canção e assim por diante. Exato. E quem assistir vai ver a religiosidade, as pessoas carregando miniaturas de barco na cabeça, miniaturas de casa, braços de cera, pés de cera, que são as promessas que se fazem durante o ano para que haja o socorro de Nossa Senhora de Nazaré. Além dessa religiosidade que é bem marcante lá no Pará, o que mais que o senhor lembra aí da sua infância, juventude em Belém? A minha infância foi uma infância como de qualquer criança,
muito diferente das atuais, que hoje em dia é só computador e tal. Nós não, nós brincávamos como qualquer um na rua, de bola, boliche, ou seja, peteca, aqui chamado de bola de gude, e assim, papagaio, que aqui é chamado Exato. de Pipa. pipa, e assim por diante. Quer dizer, é uma vida normal. O que eu me recordo e que adoro e nunca me esqueci é que eu estudei 11 anos no Colégio Marista, que junto com o que eu aprendi dos meus pais, me fizeram a formação do meu caráter. É um colégio muito Colégio respeitoso, conceituado, né? E naquele tempo havia uma divisão, era colégio masculino e colégio feminino. Hoje está tudo misto. Mas não era interno, doutor, ou era? Cheguei a ficar um ano interno quando meu pai foi para o Líbano e ficou um ano lá. Então, para que eu não perdesse os estudos nem nada, eu fiquei interno um ano, embora tivesse a minha família toda. Mas os meus pais acharam que interno no colégio eu aproveitaria melhor. E essa vocação aí para engenharia civil, como é que nasceu? Olha, na realidade, a minha vocação era para engenharia mecânica. Porém, não existiam esses recursos e era muito difícil. Antigamente, não é como hoje, que nós temos livros, apostila, inclusive até na internet você puxa qualquer assunto. Exato. Antigamente, nós não tínhamos nem apostilas. Nós éramos obrigados a estudar em livros ingleses ou espanhóis, porque brasileiro nós não tínhamos, em português nós não tínhamos. Então, eu fiz aquilo que tinha no Pará, que era engenharia civil. E onde o senhor estudou? Que escola aqui? Na Faculdade de Engenharia do Pará. A Faculdade de Engenharia do Pará. E, posteriormente, eu estudei em São Paulo e me formei em engenheiro sanitarista. Mas, desde aquela época do Pará, eu já trabalhava em saneamento. Agora, o senhor me disse que também, além do Pará, onde o senhor se formou, o senhor também atuou muito no Maranhão. Como que foi isso? Na realidade, é o seguinte, quando nós estávamos terminando o curso de Engenharia Civil, toda a minha turma foi convidada primeiro para ir para a Petrobras, que estava necessitando tremendamente de engenheiros. E também houve o convite para ir para a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública. Eu preferi ir para a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, que era a FCESP, em virtude de não haver a necessidade de deslocamentos e viver 15 dias numa plataforma e 15 dias em terra. E eu pensei muito em família, porque realmente o árabe ele pensa muito na sua família. Sim. E eu não queria ficar longe dos meus filhos. E da minha esposa, principalmente. Aí, o senhor foi trabalhar no Maranhão como sanitarista? Como sanitarista e fiquei responsável por todo o serviço de água, porque esgoto naquele tempo não se falava. Sim. Não existia nem água, quanto mais esgoto. De todo o interior do Maranhão e do Piauí. Nossa, é uma região que até hoje, né, doutor Saliba, é muito carente, tem muitos problemas. Como é que era o seu trabalho aí nesse interior do Maranhão, Piauí? O meu trabalho era ir em todas as cidades conforme a verba que saía pelo Ministério da Saúde, porque esse órgão era ligado ao Ministério da Saúde. Nós íamos executando aquela verba que era destinada. Infelizmente, às vezes saía uma verba para um alicerce, não saía para a caixa d'água inteira, então a gente fazia o alicerce e ficava esperando que Deus mandasse que incluíssem no orçamento mais uma verba para continuar. Aliás, o que é um absurdo, mas era isso que existia na ocasião. Agora, doutor, como é que o senhor acabou vindo de tão longe, né, lá Maranhão, Piauí, parar aqui na nossa região noroeste, Araçatuba? É muito simples. O que acontece é o seguinte, a fundação, naquele tempo era Serviço Especial de Saúde Pública, depois transformada em Fundação Serviço Especial de Saúde Pública. Ela era resultante de um convênio entre o governo americano e o governo brasileiro para erradicar a malária, principalmente por causa daquela estrada Madeira-Mamoré, que morreram muitos brasileiros ali. Então, o princípio dela e a filosofia era do americano. Graças a Deus, os argentinos nos chamaram uma vez de macaquitos, porque a gente como é que se diz, imitava os americanos, mas graças a Deus essa foi uma boa imitação.
Infelizmente, tem outras que realmente não dá para explicar. Tá certo. Então, o que acontece é o seguinte, ele tinha como princípio o engenheiro trabalhar 2 anos no campo, depois fazer o curso de sanitarista para ter um melhor aproveitamento e ter um compromisso de voltar e trabalhar mais 2 anos com a repartição, estando livre depois, posteriormente. Sim. E foi isso que ocorreu. Eu vim para São Paulo fazer o curso de sanitarista da antiga Faculdade de Higiene e Saúde Pública, hoje Faculdade de Saúde Pública. Foi lá que o senhor conheceu, então, a dona Nenvi, né? Perfeitamente. A esposa, futura esposa. Perfeitamente, porque lá é um curso de sanitarista multidisciplinar, ou multiprofissional. Então, nós tínhamos dentistas sanitaristas, nós temos dentistas sanitaristas, engenheiros sanitaristas, médicos sanitaristas, nutricionistas sanitaristas, etc. Então, na realidade, aqui em Araçatuba tiveram 2 pessoas de uma visão tremenda do futuro, que foi o instalador da Faculdade de Odontologia, o finado professor Carlos Aldrovandi, e o prefeito da ocasião, o professor Silvio José Venturoli. Sim. Eu acho que ambos, na minha concepção, nasceram antes do tempo deles, pela visão que eles tinham. Quando não se falava em comunidade, quando não se falava em atendimento à população, eles quiseram montar em Araçatuba, na Faculdade de Saúde Pública, uma equipe de saúde pública constante, de um dentista sanitarista, um engenheiro sanitarista e um médico sanitarista. E a minha esposa foi exatamente fazer o curso de sanitarista como dentista na faculdade. Aí que o senhor conheceu a doutora Aí eu conheci Nenvi. e é o motivo de eu estar em Araçatuba, de ser cidadão araçatubense e estar perfeitamente satisfeito e realizado, Tá certo. tanto como professor titular da FOA, como engenheiro sanitarista. Tá certo. Bom, a doutora Nenvi também, a gente sabe, é uma profissional muito conceituada na área da odontologia, né? E ela morava em Guararapes. Ela morava em Guararapes e estudou aqui. Inclusive, ela morou bastante na residência das Irmãs, que era ali onde é o atual Banco Itaú, era por ali. Sim, sim. Aí depois, logicamente, o senhor se casou e veio para cá. Exatamente, porque eu deixei tudo que eu tinha lá, eu era estável, mas eu deixei tudo porque senão eu iria cortar a carreira dela. Ela não poderia ir para lá. Em função de não ter faculdade de odontologia lá na ocasião. Então eu preferi deixar, e como eu tinha o convite do professor Carlos Aldrovandi, e ele tinha feito uma entrevista e eu feito um plano de pesquisa, que ele gostou muito, então eu fui contratado para a faculdade. Para a Faculdade de Odontologia. De Araçatuba. E o senhor lecionava o quê, doutor? Eu lecionava saúde pública e estatística. Era essa... Na ocasião, por necessidade e falta de professores, eu cheguei a lecionar, e eu tive tudo isso no meu curso, administração, epidemiologia, microbiologia, mas noções, porque o engenheiro sanitarista, o dentista sanitarista e o médico sanitarista, eles têm que ter uma visão global, além da visão específica dele. Tá certo. É um trabalho amplo. Amplo, é um generalista. O senhor chegou em que ano aqui em Araçatuba? Eu cheguei em Araçatuba. Na realidade, a primeira vez que eu vim aqui em Araçatuba foi em 1963. Mas eu me radiquei realmente em Araçatuba em 1965. 65. 65. Sempre lecionando. Quantos anos o senhor já tem de FOA? Quantos anos deu? Hoje, logicamente, o senhor ainda continua orientando. Tenho mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. O senhor, logicamente, muito conhecido na cidade também como presidente do DAIA. Não foi uma vez só, né? Qual que foi a primeira vez? Como é que o senhor foi parar na administração pública também de Araçatuba, doutor? Na realidade, é o seguinte, eu era o professor da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Havia uma promessa de um financiamento para aplicação em água e esgoto em Araçatuba. E havia necessidade de um engenheiro com formação em saneamento. O finado Oswaldo Faganello me indicou para o prefeito Silvio Venturoli.
e eu não estava sabendo de nada. O prefeito, então, conversou com o professor Carlos Aldrovandi e me chamou no gabinete e me convidou para assumir o departamento de água. Eu, depois de conversar com o professor Aldrovandi e ter acertado, vamos dizer assim, as bobinas, de ter acertado os compromissos, eu assumi o departamento de água. E, mesmo podendo ser considerado como vaidoso por uma parte do pessoal que esteja me ouvindo, devido a mim, Araçatuba conseguiu o empréstimo, porque já tinha perdido o prazo, porque a Câmara tinha demorado em aprovar o convênio, mas acontece que o chefe-geral do grupo especial, que é o GEF, era o doutor Clarimundo Chapadeiro, que era engenheiro paraense e que foi meu chefe no Maranhão. Então, quando o Silvio Venturoli soube disso, falou, vai direto, naquele tempo era Rio de Janeiro, o Senado, tudo era Rio de Janeiro, na Esplanada dos Castelos. Aí ele disse, vai lá para o Rio de Janeiro e resolve isso para Araçatuba. Eu disse, daí eu não tenho dinheiro nenhum. Ele disse, não, a prefeitura paga tudo quanto é despesa, pode ir. Eu peguei os projetos e fui de imediato. Cheguei lá com o Clarimundo e falei, Clarimundo, você vai deixar um conterrâneo seu e ex-servente seu, ex-funcionário seu na mão? E Araçatuba foi a última cidade, e é fácil de comprovar isso, foi a última cidade que conseguiu o empréstimo da Uzende. E é por isso que nós temos a estação atual, nós temos o esgoto da Pompeu, nós temos o Jardim da Amizade, enfim, Araçatuba virou naquela ocasião um canteiro de obras. Maravilha. Maravilhoso. Agora, isso foi em 60 e... Foi de 66 a 69. 69. E depois o senhor teve outras vezes. Quais foram as outras vezes? E depois eu assumi em 89 a 92 e depois a 97 a 2000. Quem que era em 89? Era a professora Germínia, não? Era o casal Venturoli. Casal Venturoli. Na realidade, as minhas atuações no Departamento de Água foram conjuminadas com as gestões do casal Venturoli. É uma amizade antiga com o casal. Uma amizade antiga e eu tenho, para ser honesto, eu tenho que dizer que eles sempre respeitaram o técnico e eu sempre respeitei o político. Porque foi uma coisa que eu recrimino muito. De um modo geral, o técnico que assume um cargo, ele procura virar político. E o político que assume o cargo, procura virar técnico. Então fica essa salada e esse serviço mal feito. E não funciona. Então, para se ter o sucesso, tem que ter vontade política e vontade técnica. Mas as duas têm que andar lado a lado e um respeitando o outro. Essa é a minha concepção. É a sua visão, não é? Minha visão. O que o senhor destacaria, doutor Salib, do seu trabalho lá no DAE? A gente sabe que teve, logicamente, isso que o senhor contou, essa grande conquista logo no início. Teve também o Hilda Mandarino. Teve aquele reservatório do Hilda Mandarino e aquela praça foram executados da minha gestão e principalmente com o dinheiro somente do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. Não houve financiamento, não houve empréstimo de dinheiro, não houve nada. Foi dinheiro da população aplicado para a população. E o senhor nunca quis entrar na política mesmo, como político? Fernando, eu fui convidado, eu fui pressionado realmente várias vezes, só que o meu perfil não é de político, o meu perfil é de técnico. E isso eu venho dizendo desde que cheguei em Araçatuba, mas muita gente não acredita. E o grande mal do Brasil é que existe exatamente existe o medo do político, do técnico e do técnico do político. Agora, por causa do que eu falei para você, não existe aquele respeito e o político querer ficar só político e o técnico só técnico. O senhor é a favor de que determinados departamentos, secretarias, realmente sejam ocupadas por técnicos? Eu sou. Dependendo da secretaria, eu sou. Agora, devo dizer também o seguinte, tem que existir a parte política, porque o técnico, ele é muito objetivo, eu reconheço isso em mim. É igual aquilo, 2 e 2 são 4 e não se afasta. E o político é o meio termo.
Então, o político amacia as coisas, ele faz a compreensão, ele contorna os problemas. Agora, o que tem que existir é bom senso, honestidade e vontade de trabalhar, tanto do político como do técnico. Aí não a é coisa só do funciona. político, não. O técnico também. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, até de um lado técnico. O senhor que foi 3 vezes presidente do DAIA. O que o senhor acha da captação da água no Rio Tietê? É uma coisa que a cidade investiu? O senhor acha que funciona isso? Que é a solução? Eu não costumo comentar, aliás, não costumo e não comento, nem a administração anterior à minha, nem a administração posterior. Eu acho que cada um é responsável pela sua administração. O que eu posso dizer é o seguinte: quando fizemos o planejamento, o projeto da estação de tratamento de água que está funcionando no Baguaçu, já havia o conceito dos órgãos e nosso também, de que não se poderia tirar mais água do Baguaçu sob pena de exterminá-lo. Então, o único recurso seria trazer do Tietê. Sim. E na minha gestão de 97 a 2000, foi feito um anteprojeto, eu conversei com o Olair, foi dada autorização para a doutora passar, vir de lá até o Ipanema. Sim. E exatamente o projeto foi aprovado em todas as instâncias, inclusive na Caixa Econômica Federal. Mas por motivos que eu não conheço, não foi liberado o dinheiro. Então, no final da gestão, a pedido, foi cancelado o projeto e posteriormente foi elaborado outro projeto. Na realidade, existe necessidade disso. Isso não tenha dúvida nenhuma. Agora, na minha concepção, e que é difícil, que o brasileiro não gosta de trabalhar em equipe, o brasileiro é individualista como todo latino-americano. Deveria haver um consórcio para captar a água do Tietê e distribuir pelo menos para as cidades de Araçatuba, Birigui e Guararapes, que se tornaria mais econômico e melhor para todos. Mas isso, na minha opinião, em função do que nós conhecemos e da vivência que nós temos, acho que vai ser muito difícil, vai precisar de décadas e décadas para se chegar nesse ponto, né? Exato. Tá certo. Doutor Salib, logicamente, depois fora do DAE, o senhor continua atuando na faculdade de odontologia? Continuo no curso de pós-graduação, efetuando análises estatísticas, orientando teses, enfim, colaborando, isto graciosamente. Porque lá realmente eu já me aposentei e não ganho um tostão para fazer, mas é aquilo, a gente faz o que gosta e eu gosto do que eu faço. Está sempre ajudando. Sempre ajudando e com isso, graças a Deus, sou bem relacionado, o pessoal tem muito respeito, os funcionários do Departamento de Água têm um ótimo respeito para com a minha pessoa e os alunos também, como também os professores. A maioria dos professores aposentados ou que tem doutoramento, quem analisou a parte estatística fui eu. Está sempre acompanhando. Graças a Deus. Certo. Nós falamos aqui da doutora Neme, mas não falamos dos filhos. Quantos filhos foram do casamento? Quantos filhos são, né? São 5 filhos, sendo 3 mulheres e 2 homens, todos da área da saúde. E agradeço a minha esposa a educação, porque a mãe é que educa, o pai deseduca, essa que é a verdade. E ela, como boa sanitarista, como boa profissional competente, também educou bem os filhos. Então nós temos 4 cirurgiões dentistas, que são professores também, e temos um médico vascular, e cujos consultórios são aqui do lado da Câmara, que são a Clínica Saliba. Tá certo, tá certo. O pessoal olha para as clínicas, acha que é caro, mas não é não, é preço normal. É que como eu construí para os meus filhos, eu e minha esposa, nós pensamos muito no bem-estar do cliente. Sim. Porque eu acho que a gente tem que ser humano na nossa profissão. Talvez isso eu tenha aprendido quando eu trabalhei, porque eu sempre trabalhei junto ao operário. Desde as docas em Belém, do Maranhão e aqui. Então, a convivência é muito grande
e a gente percebe o sofrimento e as dificuldades que eles têm. E aí, então a gente se torna muito humano. E foi construído exatamente para dar conforto, não só ao profissional, como ao paciente também. Exato. Agora, qual foi a emoção, doutor Saliba, de receber o título de cidadão araçatubense? Olha, eu agradeço muito ao Edival Dunga, que foi o que se lembrou e solicitar o título para mim, porque realmente eu já me sentia araçatubense antes do título. Existem duas coisas na vida. A cidade que você nasce, que essa você nunca esquece, os amigos com quem você estudou você nunca esquece, e existe a cidade que você escolhe. E Araçatuba foi a cidade que eu escolhi. E fiz grandes amigos, tantos quantos na minha terra natal. Infelizmente, uma grande parte deles já não estão aqui na terra. Sim. Deverão estar lá com Deus. Provavelmente estejam olhando o que eu estou falando aqui. E estão sabendo que eu falo de coração. Eu tenho o Geraldo Couto Moraes, o Zizinho, o Furqui, eu tive contato com ele, o Otacílio Venâncio, que foi um dos que mais ajudou para trazer a estação de tratamento de água. Então tem nome, e os outros que eu não citar, por favor, me perdoem, porque eu não tenho tempo de citar todos, porque são muitos. E eu fiz grandes amigos aqui. Ok. Bom, nós já estamos chegando ao final do programa, só que antes de terminar, eu vou agradecer, logicamente, a presença do Dr. Orlando Saliba por essa entrevista e dizer que ele é nosso telespectador da TV Câmara, está sempre assistindo os nossos programas, não é, doutor? Estou sempre assistindo o programa de vocês, como assisto o programa do Cleto, e seleciono os programas, porque, na realidade, antigamente, além da leitura que eu gosto e de músicas que eu gosto, boas músicas, qualquer tipo de música, mas que seja boa. Não qualquer uma, tipo garrafinha, essa eu não gosto. Não vale, né? Essa não vale. E, na realidade, hoje em dia na televisão, tirando os programas de noticiário e alguns outros específicos, como o seu, como o do Cleto e tal, não dá para assistir mais programas televisão. Locais, não né? dá. Tem certas novelas também que não dá. Só se vê cama, beijo, e, quer dizer, conteúdo e tal, você não vê. Mensagem positiva você não vê. Eu acho que uma grande degradação da família tem vindo da televisão. Me desculpem os que trabalham em televisão. Não são todos. Tá bem certo. entendido. É a opinião de quem assiste televisão. Doutor Orlando, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente de falar ao povo que eu gosto muito, e não sou político, e não preciso de voto. Ok, muito obrigado então, doutor Orlando Saliba, nosso entrevistado de hoje, ex-presidente do DAIA por 3 vezes, engenheiro civil e também sanitarista. Com isso, nós estamos encerrando mais uma edição do programa Câmara História. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Obrigado por sua audiência e até lá. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade.